nosso Deus, digno de louvor. Bom dia, irmãos. Um bom dia bem forte assim. Eu já parabenizei a vocês ontem, mas alguns irmãos talvez não estivessem, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a Deus pela vida de vocês, pelos 57 anos dessa igreja. Fico muito feliz em ter ouvido, como eu conversei com os pastores aqui da região, da igreja e mesmo de outras igrejas, da plantação de uma igreja e organização recente de projetos para novas igrejas. E eu disse ontem, quero repetir hoje, que esse é um dos sinais da saúde desta igreja. Então, louvado seja Deus pela maneira como Ele conduz o seu povo, a despeito das nossas fraquezas, a despeito dos nossos pecados, né? Bem, ontem eu expus a vocês o primeiro capítulo de Daniel, e eu disse que o objetivo era falar sobre um testemunho fiel. Inclusive, a proposta, como está no cartaz aqui na frente, é de falar da testemunha fiel, como nós somos chamados para sermos testemunhas fiéis. Hoje nós vamos ver algumas coisas acerca do capítulo 2 de Daniel, mas como ele é um capítulo longo, eu gostaria de fazer de forma diferente. Ao invés de ler ele inteiro, são 49 versos, e depois expor, eu preferia ler em partes para você ir pegando o momento e o espírito de cada parte da história. Eu digo isso porque eu aprendi com alguns bons autores de teologia, que quando a gente lê narrativas bíblicas, a gente tinha que tentar lê-las como se fosse a primeira vez. Porque as histórias da Bíblia, se você é um crente que está na igreja há algum tempo, as histórias da Bíblia, elas são assim, tão comuns que a gente às vezes até despreza o final extraordinário delas, ou aquilo de diferente que ela tem a nos apresentar. Então a gente fica assim, eu sei como é que vai terminar. E a gente perde muitas vezes o impacto que a história tem. Eu não vou conseguir contar uma história que vocês não sabem o final. Vocês já ouviram essa história antes, pelo menos a maioria dos que estão aqui, eu imagino, já ouviu. Então, eu vou tentar lê-la em partes, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a focar e entender o ápice, o clímax de cada momento dessa história, tá? E nós vamos fazer assim, eu combinei com o reverendo Marcelo, que eu vou expor de uma vez, vou pedir para vocês se segurarem e a gente deixa perguntas para o final. Como isso aqui é uma espécie de aula de escola dominical, eu gostaria que a gente tivesse um período para perguntas no fim. Mas se nós formos fazendo isso ao longo da aula, vai interromper e vai ficar ruim para quem está gravando entender a lógica e o processo todo, até porque você pergunta, não tem microfone, aí quem ouve lá no som fala, o que foi mesmo? Aí ele responde, não sabe qual era a pergunta. Então, para quem ouve depois e mesmo para que a gente tenha um bom andamento, eu prefiro que a gente deixe as perguntas para o final, tá? Mas eu gostaria de abrir isso, então já se prepare se alguma coisa não ficou clara, ou se alguma coisa você acha que tinha que ser melhor explicada, ou se pensou numa outra implicação que eu não falei, por favor, prepare para perguntar depois, e se eu puder ajudar, eu tentarei, com todo o meu... tudo aquilo que eu tenho estudado, eu tentarei responder a sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Deixe-me resumir aquilo que a gente viu ontem e introduzir aquilo que a gente vai ver hoje. Aí eu vou ler uma parte do texto e a gente vai fazendo assim, parte por parte do capítulo 2 de Daniel. Ontem a gente viu que Daniel é alguém que é colocado numa situação, ele e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, são colocados em situações em que testemunhar da fé não é nada fácil. Afinal de contas, eles são cativos da Babilônia, num contexto de juízo da parte de Deus. Deus não está levando eles para um passeio, para olhar para os jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles não foram fazer turismo na Babilônia, eles estão lá cativos do juízo de Deus. E isso faz com que a situação deles não seja fácil. Mas o grande desafio que nós temos, eu creio, quando estudamos um livro como esse, é entendermos como é que Daniel pode nos ajudar quanto a testemunho da nossa fé num contexto de descrença. Porque Daniel vive quase toda a sua vida num contexto de descrença. Ele é um jovem, um adolescente quando vai para lá, e até onde a gente tem informação, ele nunca volta de lá.
mas ele vive muitos anos, porque o decorrer da história vai mostrando um Daniel que ora era adolescente, mas já está bem idoso, e passou por vários reinados e vários reinos. Então, ele tem algo o livro tem algo muito interessante a nos ensinar, e eu quero estimular mais isso nesse final de semana, ontem e nas palavras de hoje, de manhã e à noite, que é assim: como é que Daniel pode nos ajudar a testemunhar fielmente da nossa fé, fora do contexto favorável à fé, num contexto bem inóspito, porque ele está na Babilônia, ele está diante de um contexto bem inóspito, então eu quero que nós aprendamos com ele como testemunhar nesse contexto inóspito. Mas eu falei que quando nós somos testemunhas fiéis, Deus honra. E Deus honrou a vida desses 4 adolescentes, não é? Colocando-os em posição de destaque. Eles passaram a servir junto ao rei. Então esse foi um privilégio. Mas ao fazer isso, eles são colocados como parte de um grupo de magos, de sábios. A gente vai ver aqui no capítulo 2. E diante desse grupo de sábios, eles vão ter alguns desafios agora no capítulo 2. Relacionados ao sonho que o rei Nabucodonosor tem, e vai então colocá-los numa situação difícil. Mas em meio a essa situação difícil, eu quero mostrar como é que eles foram preservados por Deus e para que eles são preservados por Deus. Então, alguns dos temas que a gente viu hoje, nós vamos ver, nós vimos ontem, nós vamos ver hoje novamente. O contexto desfavorável, o testemunho fiel e a preservação de Deus. Só que a gente vai ver com algumas outras características novas. A Escritura faz isso, né? Ela repete alguns dos temas, mas de maneiras diferentes, com histórias novas. É igual o sermão do pastor, que já tocou naquela doutrina, mas você ouviu de novo e fala assim: não é bonito ouvir de novo? Não é que Deus é fiel? Você fala assim: mas você não sabia, irmã, que Deus é fiel? Claro que você sabia, mas é que ouvir de novo faz bem à nossa alma. Então a Escritura, ela toca em temas semelhantes ao longo do seu desenvolvimento, só que ela trabalha de uma outra forma para você entender com mais riqueza o que você já tinha ouvido antes. E é isso que eu acho que acontece também aqui no capítulo 2, em relação ao capítulo 1. A gente vai ver contexto desfavorável, a gente vai ver o risco que Daniel corre de ser fiel testemunha, mas como é que ele é fiel testemunha, e depois como Deus o preserva, né? Miraculosamente o preserva. Ok? Vamos lá. Vamos ler versos 1 a 13 do capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Um contexto bastante inóspito, na verdade, um reino bastante inóspito. Por quê? Daniel, tudo bem, é honrado no final do capítulo 1, colocado para servir na presença do rei.
Mas ele está à mercê de um rei com algumas idiosincrasias bem assim marcantes. Não é? Ele é um monarca que vai, quando resolve alguma coisa, coloca alguma coisa na cabeça, ele não tira da cabeça. Por exemplo, ele faz algo que a gente não ouve falar em nenhuma outra história bíblica, de que, mediante um sonho, ele exigiria não só a interpretação, mas adivinhar inclusive qual é o sonho. Eu quero que você entenda como é que a Escritura narra histórias com aquela ideia de música de fundo, preparando você para aquele momento de suspense. E a música vai ficando assim, tan, 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 tan. Aí você senta na ponta do sofá e fala assim, e agora? Por que ela faz isso? Porque mesmo na história de José, que era um intérprete de sonhos, a gente sabe que ele interpretava sonhos que ele ouviu. Aqui o rei pede que adivinhe o sonho. A Escritura cria um contexto em que todo mundo diz, esse homem está louco. Esse monarca está maluco. Então nós temos aqui um contexto bastante desfavorável, bastante inóspito. Ele pensava no futuro do seu reino, diz o verso 29, que a gente ainda não leu. Fala assim, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Ele estava pensando no futuro. Dorme e tem um sonho que a gente vai ver, tem a ver com o futuro do reino dele e de outros reinos. Isso o deixou perturbado, perdeu o sono. Então ele chama os seus adivinhos, os seus conselheiros. Lembra que eu falei ontem, na cultura babilônica não há separação entre ciência e crendice. Isso é uma separação pós-iluminista. Mas eles não têm essa separação. Eles estudam a astronomia com crenças de astrologia. Tá? Eles fazem química com crença de alquimia. Então eles misturam as coisas, porque era próprio da cosmovisão deles. Então, esses conselheiros também são pessoas que supostamente sabem das ciências e sabem do oculto. Ele quer saber que realmente eles entendem do oculto. Então, ele exige que eles adivinhem o sonho, não só a interpretação, e coloca uma terrível ameaça sobre eles. Versos 5 e 6 do capítulo 2 fala, suas casas serão feitas monturo, eu vou despedaçar vocês, mas se vocês acertarem, eu vou dar muitas honras a vocês. O que a gente percebe aqui é que esse rei coloca essa ameaça, eu creio, porque a despeito dele ser religioso, e aqui é uma das inconsistências de um ímpio, né? Tem gente que é ateu, graças a Deus, né? A gente não brinca assim? Mesmo pessoas que não são religiosas, às vezes procuram em algum tipo de espiritualidade resposta para dilemas que o resto da vida não dá. Aí você fala, nossa, mas não é aquele que falou que era ateu lá, aquele meu vizinho, aquele meu colega de trabalho? Mas ele também é desconfiado de religião. Aí você fala, mas o cara confia ou não confia? Para você ver como é comum na vida de ímpios esse tipo de idiosincrasia, de inconsistência. Então o mesmo que pede para os seus magos e sábios interpretar, é aquele que desconfia se realmente eles sabem interpretar. Por isso que ele pede para eles adivinharem. A ideia é assim, vamos ver se realmente o que vocês fazem é verdadeiro ou vocês estão só me enganando. Vamos ver se realmente vocês têm conhecimento do oculto ou vocês estão só inventando. Não é? Então ele é de certa forma um político desconfiado da religiosidade de sua corte. Então ele não estava interessado em especulação, ele queria algum tipo de desvendamento sobrenatural. E é isso que ele pede deles. Mas o que eu acho fascinante das Escrituras é que às vezes Deus faz com que verdades extraordinárias saiam da boca de ímpios. Versos 10 e 11 estão entre os meus favoritos desse capítulo. Olha só. O 10 e 11, os próprios magos dizem assim, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. É a declaração de impotência do que eles fazem. Como quem diz, olha, o que o senhor está pedindo é o extrapolo que nós podemos fazer. Só os deuses conseguem fazer isso. E eles não moram com a gente. Eles usam linguagem bem pagã. Era assim que eles enxergavam o mundo. Mas, em meio ao paganismo deles, tem muita verdade aqui.
mostrando a incapacidade mesmo dos religiosos e ocultistas de descobrir certas coisas. Isso aqui é um excelente testemunho de como Deus cerra o entendimento, mesmo daqueles que supostamente enxergam o além. Deus cerra o entendimento deles, Deus veda o entendimento deles. E aqui eles declaram isso, a sua impotência, a sua insuficiência para obter algumas respostas. Então, Daniel está num contexto bastante difícil, porque embora ele não seja praticante dessas artes, elas eram contrárias, artes ocultistas, elas eram contrárias à vontade de Deus na sua palavra, lá no Pentateuco deixa muito claro isso, mas ele fez parte desse grupo de conselheiros que misturava as coisas. Então, se ninguém resolver, todo mundo vai ser decapitado, todo mundo vai ser morto, todo mundo vai ser sacrificado por conta disso. Então, diz o versículo 12, que saiu, o rei se enfureceu, ordenou que matassem a todos os sábios, saiu o decreto e foram buscar Daniel e seus amigos. Então, nesse momento, a história para naquele momento assim tenso, em que a música está deixando a gente na beirada do sofá para ver o que vai acontecer. No entanto, eu creio que a parte bonita da história vai ser quando ela desvenda que, ainda que Daniel esteja em um contexto inóspito, a sua história é boa para que a gente entenda o que Daniel vai revelar. Integridade pública significa, quando eu falei sobre integridade ontem na esfera pública, eu queria dizer assim, não tem a ver só com ética individual. Todas as vezes que eu falo para alguém sobre ser íntegro no trabalho, ele pensa assim, chegar na hora, fazer o trabalho com honestidade, não mentir, o que é bom, mas isso é só parte da história. Ética pública envolve confrontação de erro, envolve mostrar as inconsistências de uma cosmovisão, significa, como diria Francis Schaeffer, tirar o telhado dos ímpios para ver que como eles ficam desestruturados. Tirar o telhado é você deixar alguém sem proteção, essa é a ideia. Então, aqui a gente vai ver Daniel fazendo um pouco disso. Ele vai confrontar a ignorância desse mundo e vai anunciar o juízo de Deus sobre esses que são limitados no seu entendimento. É como se Daniel fosse o homem do reino que revelasse coisas do reino. É um jogo de palavras. Ele é um homem do reino, mas ele vai revelar coisas sobre outro reino. E essa é uma história sobre reinos, em que Daniel, que vai participar de vários deles ao longo da história, vai falar sobre um outro reino, mais importante, mais duradouro, certamente. E aqui eu quero fazer uma pausa para introduzir uma das principais lições, se não a principal lição, que eu vou trazer para vocês nessa manhã. É que quando Daniel vai receber a interpretação do sonho, que a gente vai ver daqui a pouco, e vai revelá-la, é como se Deus estivesse fazendo a história de Daniel, a pequena história de Daniel, se encaixar na grande história do reino de Deus. E essa é uma das coisas que mais me fascina nas Escrituras. Quando a gente aprende a olhar para as pequenas histórias dentro da grande história. Quando cada história do Antigo Testamento corrobora para a gente entender a grande história da redenção. Essa é uma das coisas mais lindas, inclusive da nossa tradição reformada. Entender a unidade das Escrituras e como as coisas apontam para Jesus Cristo e para revelar os atributos graciosos, misericordiosos do nosso Deus. Então vou dar um exemplo. A gente frequentemente ensina nossos pequeninos as histórias de Davi lutando contra Golias, né? E a gente ensina de uma tal forma que Davi confia em Deus e vence as suas batalhas. Mas a gente se esquece de ver como Davi, vencendo uma batalha contra os filisteus, é demonstração de que aqueles que confiam no poder do reino de Deus, vem um avanço extraordinário. E essas coisas vão ficar mais claras depois que o seu Filho de Deus aparece aqui. E nos ensina a confiar no poder do reino de Deus. Porque contra as portas do inferno, esse reino prevalece. Ninguém segura esse reino. A expansão dele é certa. Então, a história de Davi e Golias ganha uma projeção muito maior do que simplesmente confiar em Deus para eu enfrentar os meus problemas da segunda-feira. Tem a ver em como o grande rei para o qual Davi apontava
mostrava coisas grandiosas acerca do reino de Deus. Isso é o que eu quero dizer por fazer as histórias pequenas encaixarem na grande história. Ou quando você olha para a história de Ruth, que é uma história tão bonita, a gente gosta tanto de usar em casamento, então, teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores, irei eu, não é? São histórias bonitas, é verdade, histórias que mostram lealdade, é verdade, mas não é sobre a lealdade de Ruth o principal da história. O principal da história é como, quando se confia no Deus verdadeiro, sempre há redenção. O personagem principal de Ruth é Boaz, porque Boaz aponta para o Redentor, não é Ruth. Ruth é uma moabita qualquer, ela não é ninguém especial. É verdade que ela é leal, mas ela confia no Deus de Noemi. E porque ela confia no Deus de Noemi, então ela vai experimentar a redenção. E o final da história termina com redenção. Boaz vai lá e redime essa jovem Ruth. A história de Ruth se encaixa na grande história da redenção. E a história de Daniel 2 tem a ver com isso. É como a gente entende cada pequena história dentro da grande história, tá? Então vai ser sobre o reino de Deus ultrapassando todos os reinos. Mas vamos lá. Vamos continuar a história com o versículo 14 em diante. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Até aí. Aqui a gente vai ver que Daniel e os seus amigos, ainda bem jovens, é bom que você saiba que se ele era adolescente por volta de uns 15 anos, essa história do capítulo 2 acontece 2 anos depois do capítulo 1. Então eles continuam ainda muito jovens, tá? A gente não sabe ao certo a idade, mas a verdade é que eles eram bem novos, porque eles haveriam de ser reformatados na sua identidade, lembra, eu falei isso ontem? Mas a gente percebe aqui como é que Deus preserva a identidade de Daniel. É curioso que, embora ele seja chamado de Beltesazar, e ele não faz objeção a isso, eu disse isso ontem, ele continua se referindo a si mesmo como Daniel. E os seus amigos como Ananias, Misael e Azarias. Eles não perdem a identidade deles, o povo do qual eles vieram, o Deus a quem eles servem. Então, aqui a gente vai ver Daniel respondendo a esse desafio do rei com um caráter impressionante. E eu quero primeiro destacar 3 aspectos desse caráter antes da gente prosseguir na explicação do texto. Em meio à tribulação, Daniel demonstra 3 coisas. Então, se você gosta de anotar, eu vou falar e vou repeti-las, tá? Primeira coisa, ousadia temerosa. Ousadia temerosa. Segunda coisa, intercessão mútua. Intercessão mútua. E a terceira, gratidão e louvor. Tá? Então as 3, ousadia temerosa, intercessão mútua, gratidão e louvor. Eu vou explicar cada uma delas e quero fazê-los pensar um pouquinho sobre elas antes de nós prosseguirmos. Eu escolhi ousadia temerosa porque eu gosto da aparente contradição dessa expressão, né? Quem é que seria chamado de fulano? É um medroso ousado. Ousadia temerosa. Mas a verdade é que quando o cristão é chamado a ser ousado pelo Senhor, sempre é debaixo de temor do Senhor. Sempre. A ousadia do cristão nunca é porque ele pode, é porque ele teme o Senhor dos exércitos. Essa é a sua ousadia. Quando fraco, então ele se mostra forte. É isso que o apóstolo Paulo aprendeu. Quando ele teme o Senhor, então ele é ousado diante dos homens. Eu digo ousadia temerosa porque
ele antecipou-se à sentença e colocou-se na presença do rei. Lembra? Ele é aquele molequinho que se mostrou inteligente e impressionante por causa da sua inteligência, e vai ser colocado para servir o rei, mas em meio a esse processo todo, quando ele está prestes a morrer, ele fala, opa, deixa eu me colocar na presença do rei e pedir mais tempo. Curioso que ele peça tempo, porque é exatamente o que Nabucodonosor não queria dar aos outros magos. Você prestou atenção nisso? Olha o versículo 8. Volta lá, versículo 8. Entre os 6 e os 7, provavelmente há um espaço de tempo, porque o 7 começa assim, responderam segunda vez e disseram. Quer dizer, parece que num segundo momento os magos chegaram para o rei e falaram assim, então rei, como a gente tinha te falado antes, segunda vez, né? Tinha te falado antes, o senhor podia nos dizer o sonho e nós daremos a interpretação. Aí Nabucodonosor no verso 8 responde assim, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, e eu não vou dar para vocês, o que eu resolvi. Aí vai lá o molequinho e pede o quê? Tempo. O moleque ousado. Mas é verdade. Olha o versículo 14. O 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Isto é, me diga quando, mas me dê um tempo. Quando é que o senhor quer que eu revele? Mas me dê um tempo. Eu percebo aqui que existe essa ousadia. E o que me chamou a minha atenção, alguns anos atrás, quando eu estudei essa passagem mais intensamente pela primeira vez, é que nós temos uma dica de que ele vai conseguir interpretar já no capítulo 1. Lembra no 1:17? Fala assim, ora estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso aqui é um parênteses, é como se Deus estivesse dizendo assim, preparando você para o capítulo 2. Mas uma coisa que chamou a minha atenção quando eu estudei o texto, alguns anos atrás, é assim, será que Daniel sabia? Em nenhum lugar da história está dito que ele sabia interpretações. A gente sabe que ele sabe, mas eu não sei se ele sabe que ele sabe. Você entendeu o que eu quero dizer? A história não confirma para a gente que ele ouviu de Deus. Eu te darei interpretação de sonhos. Pode ser, mas a gente não sabe. Então, por que eu acho interessante nós ponderarmos sobre isso? Se ele não sabia do seu dom de interpretar sonhos, então o clamor por tempo foi pura confiança no cuidado de Deus. Senhor, o Senhor nos trouxe para cá, mas eu tenho certeza que o Senhor não nos trouxe para cá para extermínio. Não é possível, nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Senhor, só o Senhor pode livrar. O Senhor já livrou da primeira vez. Eu pedi para não comer a comida do rei, o Senhor concedeu isso. Então agora, o Senhor ajuda a gente, socorre o teu povo. Se ele não sabia, foi pura confiança. Como quem diz, eu estou ganhando tempo, Senhor, mas é porque eu preciso orar. Eu preciso do seu socorro, né? Então ele está mostrando uma confiança em Deus que é impressionante. Mas digamos que você diga, pastor, eu acho que ele sabe. Ainda assim, a sua ousadia temerosa é impressionante. Por quê? Porque se ele sabe, o seu espírito demonstra temor do Senhor. Porque não é assim, fica tranquilo, rei, quando é que o senhor quer que eu revele? Não é assim. Ele vai falar com Deus. Ele sabe que ter essa habilidade não significa que tudo está à sua disposição. Ele precisa que o Senhor lhe mostre. Então, a sua confiança em Deus é demonstrada, quer ele soubesse, quer não. Mas eu vejo aqui um moço que está, de fato, disposto a mostrar essa ousadia temerosa. Eu quero encorajar você a pensar em como nós somos desafiados também a sermos ousados diante dos ímpios. Mas não deve ser uma ousadia de quem confia nos argumentos que aprendeu. Tem que ser uma ousadia temerosa, de quem teme o Senhor. Por isso que abre a boca e fala com tanta ousadia. É parecido com a história de Pedro. Lembra? Quando Pedro está sendo colocado diante do Sinédrio, e aí o Sinédrio fala assim, olha, é o seguinte, não fale mais de Jesus, pode ensinar o seu povinho aí, o que você quiser, mas nada de falar em praça pública. Inclusive isso é muito comum nos nossos dias, né? Se você quer continuar sendo cristão, fica tranquilo, mas prega lá na igreja, lá na presbiteriana lá, eu conheço. Mas assim, não fica falando em praça pública, fica atrapalhando as pessoas.
Eles querem confinar a sua fé ao espaço privado, não tornar a sua fé uma voz no cenário público. Isso é muito comum nos nossos dias. E é isso que fizeram com Pedro. Pedro, é o seguinte, para de falar de Jesus, está atrapalhando. Continua com a sua fé, mas para de falar de Jesus. Aí ele fala assim, como é que eu posso obedecer os homens antes do que a Deus? Importa antes obedecer a Deus do que os homens. Sabe o que me impressiona dessa história? É porque esse é o Pedro que dias atrás havia negado a Jesus 3 vezes. Dias atrás. Mas a ressurreição de Cristo foi tão poderosa na vida desse discípulo que ele ficou temerosamente ousado. Isso é ousadia temerosa. Como é que eu posso deixar de obedecer ao Senhor? Importa antes obedecer a Deus do que os homens. Fala, Pedrão, mandou bem, cara. Você que antes tinha lá negado a Jesus 3 vezes, uau, o que aconteceu contigo? Ele viu Cristo ressurreto. Isso é espetacular. Isso é espetacular, transformador. Segunda característica que eu vejo em Daniel é que ele expressa uma intercessão mútua, um espírito de oração que leva outros a orar. A partir do versículo 17, fala, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Olha que interessante, Daniel vai se mostrar ao longo da sua história, como a gente sabe bem, um homem de oração. Mas aqui ele está levando os seus irmãos à oração. Ele está conduzindo-os à oração, o que é muito precioso. Eu fico muito feliz de saber que alguns de vocês são zelosos para com a vida de oração. Mas a verdade é que a maioria de nós não é. Bom cristianismo é quando a gente não guarda só para si essas coisas, a gente leva outros a fazê-lo também. Quando a gente conduz outros a uma vida de dependência de Deus. Aqui, nesse contexto difícil e inóspito, Daniel primeiro suplicou aos homens, mas depois ele precisa suplicar a Deus, que é o mais importante. Ele suplica aos homens, dê um tempo que eu vou trazer a revelação. Depois ele suplica a Deus, tá? Então, suplica a Deus porque Deus é aquele que pode misericordiosamente abrir caminhos e portas para aquilo que ele vai fazer. Então esse jovem de oração conduz amigos a essa prática sadia, e eu quero que a gente se lembre disso, da importância de termos comunhão com fiéis, da importância disso para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho dito várias vezes à igreja onde eu sou pastor, e eu quero dizer aqui a vocês, não pense que santificação é um exercício privado. Na Escritura, na maioria das vezes que fala de santificação, sempre em contexto coletivo. Santificação é um processo coletivo. Você não se santifica sozinho no quarto. Você se santifica prioritariamente em contato com outros irmãos. Por isso que a gente tem que ressaltar a importância da igreja para o meu crescimento. Porque santificação é obra coletiva do Senhor. Ele faz a igreja crescer conjuntamente, não individualmente. Ele não tira galinho da árvore e fala assim, agora cresce galinho. Ele coloca tudo de forma integrada para que o crescimento seja mútuo. Então, intercessão mútua, porque ele roga ao Senhor e leva os seus amigos a rogar ao Senhor também. E por último, gratidão e louvor. Terceira característica que eu vejo como preciosa de resposta de Daniel a tudo que Deus está fazendo, né? Gratidão e louvor. A partir do versículo 20, a gente vê ele bendizendo o nome de Deus. Ele fala assim, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele está exaltando a Deus por causa da revelação que ele recebeu acerca de reinos. Mas eu quero que você compreenda aqui a beleza da gratidão e do louvor dele. Ele louva a Deus porque Deus é sábio para revelar o que é misterioso e é poderoso para ter o reino em suas mãos. Eu gosto da maneira como ele apresenta Deus, porque Daniel tem uma visão equilibrada de Deus. Alguns de nós destacam mais a sabedoria de Deus, mas um Deus sábio sem poder é um Deus fraco, é um Deus que pode fazer pouco por você. Outros destacam o poder de Deus, mas o poder de Deus sem sabedoria é de um déspota, é de um perigoso fortão, vamos colocar assim, tá? Então, um Deus poderoso que não é sábio se torna déspota. Um Deus sábio, mas que não é poderoso, é impotente.
E o nosso Deus não é nenhum dos dois. Ele é sábio e poderoso. Mas o mais extraordinário disso é que Deus comunica sabedoria e poder aos seus filhos. Inclusive ele diz isso na sua oração. Olha o verso 22. 23, perdão. A ti, ó Deus, meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Lembra? Ele é o Deus que tem sabedoria e poder. Está no 20. Porque dele é a sabedoria e o poder. No 23, porque me deste sabedoria e poder. A gente chama isso em teologia de atributos comunicáveis. São as coisas que Deus tem do seu caráter, da sua beleza, que Ele passa um pouquinho para os seus filhos, para que os seus filhos revelem um pouco de quem Ele é. Então, isso aqui prepara a gente para o resto da história. É como se Daniel estivesse recebendo sabedoria e esse poder de falar coisas que nenhum homem consegue, e entendimento que nenhum homem tem, mas não para mostrar quão sábio e poderoso ele é, para mostrar quão sábio e poderoso ele é. É isso que ele está agradecendo a Deus e louvando. Mas chama muito a minha atenção o seguinte, é que ele não foi checar com Nabucodonosor para ver se estava certa a interpretação. Ele agradeceu antes da hora. Já pensou nisso? Ele tem tanta certeza que é isso, que ele nem vai checar. Ele não vai diante do rei, e aí se livra da morte, e aí sai da sala do trono assim, ai Senhor, obrigado. Não, ele vai tão confiante que já agradece, oh Senhor, obrigado. Você, peraí, tem certeza que você não bebeu um pouquinho demais? Não tem nada disso. De repente você sonhou umas coisas na sua cabeça? Não, ele tem certeza. Ele está convicto, é por isso que ele agradece a Deus, ele louva a Deus. Deus lhe deu visão na noite e ele diz, Senhor, louvado seja o teu nome. Ele agradece mesmo sem saber o resultado. Então, três coisas espetaculares desse jovem Daniel: ousadia temerosa, intercessão mútua e a gratidão e louvor. Mas, se eu parasse por aqui a nossa aula, ela seria parecida com um moralismo. Seja como Daniel. Inclusive a gente ouve muitas vezes sermões moralistas, aulas de escola dominical moralistas. O que eu quero dizer por moralismo? É quando a gente ensina sobre ser correto a parte da graça capacitadora de Deus. É muito comum a gente fazer a aplicação assim, ó, quer ver? Eu imagino que não tenho muitos professores de departamento infantil aqui, mas pode ser que tenha alguns, porque tem outros que estão trabalhando lá, né? Mas é muito comum em aulas para crianças a gente falar assim, então, finalzinho da aula, aplicação, você fala assim, por isso que tem que obedecer o papai e a mamãe. Muito bem, primeira aula. Próximo domingo? Por isso que não pode empurrar o amiguinho. Próxima aula? Por isso que tem que obedecer o papai e a mamãe. Na outra aula? Por isso que tem que comer tudo que está no prato. A gente pode falar dessas coisas com as crianças? Claro que pode. Mas se cristianismo é obedecer o papai, então é legalismo. Agora, se cristianismo é sobre um filho que obedeceu ao seu pai a ponto de perder a sua vida, aí é cristianismo. E as crianças precisam ouvir desse filho que obedece o pai. As crianças precisam ouvir do filho que não tinha pão para comer e ainda assim foi fiel ao pai. Não tinha um prato de comida e ainda assim foi fiel ao pai. As crianças precisam ouvir desse filho que, quando ultrajado, não revidava com ultraje. É desse filho que elas precisam ouvir. Não são elas que são os filhos ideais. É outro que é o filho ideal. E se elas não ouvirem desse filho ideal, elas vão estar ouvindo moralismo. Tem uma notícia triste para você. Se elas ouvem moralismo, elas conseguem ouvir isso também numa mesquita islâmica, sabia? Elas vão ouvir isso numa sinagoga judaica. Eles também ensinam essas coisas. Sobre ser obediente, sobre não empurrar os amiguinhos. Eles também ensinam isso. Não precisa ser cristão para aprender isso. Agora, uma coisa que o cristianismo tem que nenhum outro lugar tem, é acerca do único filho que faz essas coisas com perfeição. E que nos redime e nos prepara para sermos filhos mais próximos, mais parecidos com ele. E isso sim é cristianismo. Se as crianças não ouvem isso, então elas não ouvem cristianismo. E se eu prego sobre a história de Daniel, e eu falo da sua ousadia temerosa, e eu falo da sua intercessão mútua, e eu falo da sua gratidão e louvor, e termino a mensagem e falo, pastor, que sermão, hein? Bem parecido com o que o judeu falaria. É verdade. Um judeu poderia pregar um belo sermão e colocar esses 3 pontos. Então não tem nada muito cristão na minha mensagem.
Mas tem. Tem porque o resto da história mostra isso. Presta atenção a partir do versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Olha como ele está intercedendo pelos outros. Presta atenção nas riquezas e nas conexões com o nosso Salvador, o perfeito intercessor. Tá? Não mates os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Lembra que Cristo é o perfeito revelador de todas as coisas? Olha só. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aqui, Daniel vai fazer aquele momento do filme que a música fica assim, taram, taram, aí você fala assim, uau, até arrepiei, né? Porque o moleque chegou na presença do poderoso e falou assim, rei, eu queria que o senhor soubesse que eu tenho um sonho aqui. Aí contou, eu fiquei imaginando a boca do rei assim, ó. Fui dando os detalhes. O senhor sonhou isso, sonhou isso, sonhou isso, sonhou isso. Agora eu vou dar a interpretação. O senhor é a cabeça de ouro, muito gloriosa. Mas virão outros reinos depois do senhor. Prata, bronze, ferro. E ele vai explicando a história dos reinos subsequentes, mas para mostrar, ao final de tudo, um reino de outra natureza. Um reino mais especial do que esses. É aqui que eu quero mostrar que a história de Daniel não tem a ver com as qualidades morais de Daniel. Tá? A gente não pode contar a história de Daniel e dizer assim, seja como Daniel. Não é que a gente não aprenda com Daniel, deixa eu ser claro aqui, senão eu vou estar confundindo vocês. Não é que a gente não aprenda com Daniel, mas sempre são respostas dos homens à preservação de Deus. Isto é, a maneira como Deus age na vida deles, então nós respondemos. Daniel, de fato, faz coisas que são impressionantes e a gente pode aprender com ele.
Mas nosso aprendizado não pode ser de tal forma que a gente ofusque o principal personagem dessa história, que não é Daniel, é o Deus de Daniel. Essa história é, portanto, sobre o Deus de Daniel. Então aqui eu vejo uma lição muito preciosa, que é a seguinte: quando a gente quer aplicar alguma coisa na igreja, a gente fala assim, e como é que isso tudo se encaixa na nossa história? A gente diria assim, e o que isso tem a ver com a nossa vida? É um jeito comum da gente aplicar. Mas eu gostaria de inverter essa frase. Ao invés de dizer o que esse Deus e o que ele faz tem a ver com a minha história, eu acho que seria melhor a gente pensar assim, como é que eu me encaixo na história de Deus? Porque a história não é minha, a história é dele. O que vai dar sentido à minha história não é Deus em mim, mas é eu nele. É verdade que Deus está em mim, mas é para que eu participe da história dele. Eu usei uma ilustração na igreja onde eu pastoreio que para mim foi muito marcante. Nós somos como páginas de um grande livro de salvação, que tiradas do clássico não valem muita coisa. Pode até ser bonita, ter uma literatura bonita, um uso de palavras encantador, mas tirado da história, ela perde o seu propósito. A página só é preciosa quando ela está dentro do livro, quando ela faz parte da grande história. Eu quero que você entenda que, por que Daniel está agradecendo a Deus no final da revelação? Porque ele entendeu, o molequinho que ele é, mesmo cativo na Babilônia, a maneira como Deus está conduzindo os reinos. Ele está sendo confortado por isso. É como se Deus desse a ele a visão de séculos adiante e da grandeza e da vitória do Senhor Deus depois de tudo isso. Então, ele está assim encantado, isso está sendo tremendamente confortador para ele. Qual é a resposta dele? Testemunho. Olha para o versículo 30. Eu amo esse verso. Esse para mim é o verso mais bonito desse capítulo. Olha só. Verso 30 do capítulo 2. Ele fala: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. O que Daniel está falando aqui? Diz assim, sabe por que eu tenho a interpretação, rei? Não é porque eu sou mais sábio, embora ele fosse. A Bíblia diz que ele é. No capítulo 1 foi dito que ele tinha mais sabedoria. Mas não é por isso. É porque Deus queria falar contigo. Sabe? Deus queria falar contigo. É por isso que eu estou aqui. Ele entende a razão da sua vida, estar lá na Babilônia, para poder comunicar a palavra de Deus para o grande rei. Esse é o sentido da vida dele. Se alguém perguntasse para aquele jovem Daniel naquele dia assim, por que você acha que você está na Babilônia? É porque Deus quer falar com Nabucodonosor. Era isso. Sabe por que eu estou aqui, rei? Não é para mostrar quão grande é Israel. Não, é porque o Senhor que revela mistérios quer falar contigo. O Senhor que revela mistérios quer falar contigo. Então, ele percebe que o grande propósito da sua vida é falar com, testemunhar a esse rei. Então, isso aqui é muito precioso para a gente entender o contraste que Deus vai apresentar do seu reino em relação aos outros reinos. Olha que lindo o versículo 28 e 29. 28 e 29 fala assim, no 27 em diante. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ele confirma aquilo que já tinha sido dito pelos próprios magos. Mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios. Eu gosto demais dessa frase. Por quê? Ele não fala assim, mas esse molequinho aqui vai dar conta do recado. Não é assim que ele fala. Né? Os encantadores, os magos, eles não sabem nada. Mas, se o senhor quiser aqui, a gente compartilha. Não é assim. Daniel some de cena. Quem aparece na história é o Deus que revela mistérios. É ele que aparece na história. É ele que é destacado na história. Daniel fez parecido com João Batista. Jesus apareceu. João Batista era aquele cara que estava levando multidões para ouvir a pregação dele. Se ele estivesse no YouTube, todo mundo ia assistir. Assim, nossa, João Batista estava arrebentando. Né? As pessoas iam atrás, o rei estava até preocupado. Falou assim, esse cara está tumultuando a comunidade aqui. Temos que pegar esse pregador aí. Mas ele pregava com aquela ousadia e tudo mais, tal. Estava bombando, né? Mas aí Jesus aparece. O que ele faz? Ele fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele sumiu. Cadê João Batista?
Aquele que, nascido de mulher, não há maior do que João Batista. O cara sumiu. Fala, puxa vida, seria tão bom o João Batista para dar uma força para a gente aqui em Vitória? Seria ótimo um João Batista dele. Mas ele sumiu. Porque a ideia é que outro apareça. Outro apareça. É parecido o que Daniel faz aqui. Ele some para que outro apareça. Ele se humilha para destacar a pessoa de Deus diante de Nabucodonosor. E exalta esse Deus dos judeus contra o fracasso das outras religiões. Eles não conseguem interpretar, mas há um Deus que revela mistérios. Bem, ele explica o que é o sonho e depois interpreta o sonho, né? Ele diz qual é o sonho e depois interpreta o sonho. E o sonho mais tarde vai ser associado com reinos que são explicitados lá na frente no livro de Daniel. Então, a maioria dos acadêmicos fecha com a ideia de que a Babilônia é ouro, como está explicitado aqui, que a prata se refere ao Império Medo-Persa, depois que o bronze se refere à Grécia e o ferro e barro a Roma, que tem forças incomparáveis na história, mas também tem fraquezas que fizeram com que ela ruísse depois. E aí, no Império Romano, é que vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Uma pedrinha que é cortada sem auxílio de mãos para dizer que ela tem origem divina. Ela não foi construída por ninguém. E ela cai no pé dessa estátua e ela destrói toda a estátua. E sabe o que acontece? O que antes formava a estátua agora forma uma grande montanha, que é esse reino. Essa é a grande revelação. A pedra cortada sem auxílio de mãos é o reino de Deus, que cresce como um grão de mostarda. Jesus é muito sábio, né? Nosso Salvador, assim, ele não era só um grande mestre. Ele sabe também tratar das suas expectativas. Você lembra que os discípulos querem ver o reino, né? Eles não estão empolgados assim, Jesus ressuscitou, é agora. Aí agora o Senhor vai fazer cuspir fogo do céu. Ah, eu tenho certeza, é agora, Senhor. Aí ele fala assim, não compete você saber essas coisas. Mas, o que vocês têm que saber? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é que vem alguma coisa como língua de fogo do céu, mas não é do jeito que eles estavam esperando. Não era poderio militar, era a coragem de serem testemunhas fiéis. E onde eles testemunharam, o reino de Deus cresceu. Em Atos a gente fica até com santa inveja, né? Se é que existe isso. Cresce em 3 mil, 4 mil, 5 mil, você fala, ô Senhor, podia vir uns milzinhos para cá, né? É só assim, é 3 mil, 4 mil, 5 mil, 3 mil, 5 mil, só assim. Para mostrar que o reino de Deus cresce desse jeito. Ele é como um grão de mostarda, assim, ó. Como é que Deus trata da expectativa da gente? É que às vezes a gente acha que o reino de Deus vai aparecer assim, parão, não é? Mas ele fala, calma. Agora é quase imperceptível. Mas se você confiar na minha direção, ele vai fazer igual fermento na massa. As donas de casa sabem bem do que eu estou falando, né? As cozinheiras aqui sabem bem do que eu estou falando. Como é que pode um pozinho aquela coisinha de nada, fazer uma massinha assim virar um pãozão? Não é? Não é espetacular isso da química de Deus? Eu falo assim, vou mostrar o poder desse pozinho aqui, ó. E aí vira aquele pão delicioso, enorme, da noite para o dia. Você fala, gente, eu dormi, acordei e está esse pão. Por isso que Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante ao fermento. Faz crescer. Quando você mal percebe, está grande. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Começa pequeno, mas depois quando você vê, ele está tão grande que ele abriga pássaros. Essa planta é enorme. E é isso que Deus vai falar a Nabucodonosor por intermédio de Daniel. Daniel vai falar de uma pedra que começa pequena, mas que se torna uma montanha. Isso é muito encorajador. Bem, caminhando para o fim, eu quero trazer uma aplicação para isso. O que acontece aqui nessa história que eu acho tão marcante? É que Daniel está confrontando as coisas do rei. Ele está confrontando tanto a incompetência dos seus magos, os outros, que não temem o Senhor, quanto a ousadia e orgulhosa de Nabucodonosor, que achava que o seu reino seria sempiterno. Ele vai aprender no capítulo 4 que não é. Mas ele achava que o seu reino era espetacular. E Deus diz a ele que ele é cabeça de ouro, mas cabeça de ouro também cai. Ouro não é tão duradouro assim como essa pedra cortada sem auxílio de mãos. Então, Deus vai usar Daniel, ainda que novinho, para confrontar a ignorância do mundo e a sua petulância. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Dentro de ousadia temerosa, eu e você somos chamados a fazer a mesma coisa para com ímpios.
a mostrar a sua ignorância e a sua petulância, quando eles acham que eles têm os argumentos para quebrar a sua fé. Eles leram lá uns filósofos, ouviram uns vídeos no YouTube e falam, agora é que eu vou quebrar essa moçada cristã, esses crentes. Aí ele vem, mas Deus prepara os seus para responder a isso. E mais do que só responder, a nossa apologética precisa ter um caráter ofensivo. Por ofensivo eu não estou dizendo desrespeitoso, eu quero dizer de ataque. A Escritura ela tem isso. 2 Coríntios 10 fala que nós temos que desfazer todo sofisma, toda coisa que não é verdadeira. Então a nossa fé tem que ter isso. Parte da apologética cristã tem que demonstrar a fragilidade dos argumentos e das alternativas céticas. Deixa eu dar exemplos disso. Eu já falei disso antes em outras palestras e tal, mas eu quero só ilustrar. Nós tínhamos que ter coragem de contrapor as coisas que parecem certas para muitas pessoas. Como, por exemplo, todo debate público não tem que misturar com religião. Não pode misturar com religião. Religião é uma coisa, o debate público não pode misturar religião. Então, hoje, em vários projetos que estão sendo discutidos no cenário público brasileiro e mundial, normalmente os homens querem deixar de canto a sua fé. Converse, mas converse sem trazer a sua fé para dentro do debate. Deixe lá. Vamos conversar sobre fatos, sobre ciência, sobre coisas desse tipo. E todas as vezes que isso acontece, nós ficamos tímidos. Eu quero encorajar você a ser ousado em nome do Senhor, em temor ao Senhor. Por quê? Porque discussões políticas e sociais sempre têm um cunho religioso. Sempre, sempre, sempre. Não importa se o tema é casamento, divórcio, homossexualidade, como cuidar de filhos, se diz respeito à distribuição financeira, reforma tributária, não importa. Todo discurso público parte de valores, crenças, coisas que eles acreditam que são importantes. Essas coisas não são provadas, elas são assumidas. Por exemplo, quando se fala que toda criança tem direito à educação, me prova isso cientificamente. Isso não se prova, isso se crê. Isso é uma premissa, e é uma premissa religiosa. Então você precisa lembrar àqueles que estão no debate público de que todo mundo tem premissa religiosa. Todo mundo parte de pressupostos que são crenças que não se provam, se acreditam nelas. Então nós temos que levar em consideração isso e talvez mostrar a inconsistência desse debate religioso. Eu aprendi uma coisa com o pastor Tim Keller, escritor de vários livros, e tem um livro dele em especial que foi muito útil para mim. Ele fala assim: todo ser humano é inerentemente religioso, e a gente tem que falar isso para o público que não acredita nisso. Aí ele explica como fazê-lo. Ele diz assim: alguém vai falar, não é verdade, religioso é acreditar no sobrenatural. Ele fala assim, religioso é acreditar no Deus pessoal. Aí ele fala, o Zen budismo não crê num Deus pessoal, e no entanto você considera o budismo religião. Não, eu estou falando assim do sobrenatural. O hinduísmo não acredita na sobrenaturalidade das coisas. Na verdade, a realidade espiritual está dentro do material. Não existe sobrenatural, aquilo que está sobre o natural. E, no entanto, a gente considera o hinduísmo religião. Aí ele fala, não, eu quero assim, que tem a ver com crenças, com valores. Todo mundo os tem. Então a verdade é que religioso faz parte do que o ser humano é. Ele é por natureza religioso, e a gente precisa confrontar as pessoas com isso. E levá-los talvez a usar uma palavra que seja menos difícil para eles, com a qual eles podem concordar. E aí está na hora de começar a nossa conversa. Quando a gente fala assim, todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem uma visão do mundo. Alguma coisa do qual ele parte para interpretar o mundo. Vamos falar sobre ela? E você então mostrar a inconsistência de uma cosmovisão ateísta. Um segundo aspecto, quando a pessoa fala assim que as coisas são relativas, né? Como o relativismo é absolutista, ele é intolerantemente absolutista, porque ele não tolera quem vem dizer que existe absolutos. Então ele também colocou ali um absoluto, né? Ele também diz que isso é absolutamente errado. Absolutamente errado. Não se pode tolerar. Porque ele mostra com isso que ele também é uma pessoa
que crê em absolutos. Tem uma coisa que eu aprendi que eu acho fascinante. Você já ouviu aquela história, aquela anedota dos cegos que estão apalpando o elefante, cada um apalpa uma coisa? E aí diz, o elefante é parecido com uma cobra, porque ele está pegando ali a trompa, né, que mexe e tal. Aí o outro fala, não, o elefante é parecido com uma parede, porque ele está ali apalpando a lateral. O outro fala, não, é parecido com um tronco, porque ele está apalpando ali uma das suas pernas. O outro pega no rabo e fala, não, é parecido com uma corda. Todas as pessoas que usam isso para dizer, está vendo, ninguém enxerga a verdade absoluta. Eles se esquecem do seguinte, para você dizer que cada religião vê parte do elefante, alguém tem que ver o elefante por inteiro primeiro. Quem disse que tem elefante? Então você está dizendo que existe um elefante. O que eu quero dizer aqui é que é contraditório tentar relativizar quando você parte do pressuposto de que existe um absoluto. Tá? Outra que eu amei aprender é o pastor R.C. Sproul. Ele disse assim que ele, quando eu conversava com naturalistas, ele falava assim, você acredita que o ser humano é digno? Aí o naturalista falava assim, sim, ele não crê em Deus, ele crê que a matéria é tudo que existe, mas ele acredita que o ser humano é digno. Mas você acredita que o ser humano que é digno veio do nada? Aí ele disse, sim. E você concordaria em dizer que ele vai redundar em nada? Sim. Então como é que você quer ser digno já que você veio do nada e vai para o nada? De onde surgiu essa dignidade? É interessante que eles assumem dignidade humana, mas eles não sabem explicar como é que o ser humano é digno. A gente pode dizer para eles. Vou contar uma historinha para você. Uma vez Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Tararara. Aí você fala por que nós tratamos o ser humano com respeito. Tratamos de maneira diferenciada. Nós podemos fazê-lo, ele não. Ele não tem uma história do mundo para justificar isso. Mas eles são tão inconsistentes. O que eu quero mostrar com esses exemplos é que nós não só podemos, a gente deve mostrar as inconsistências do mundo. Eu acho que isso faz parte do testemunho fiel. É quando Deus nos dá o pulo do gato, por assim dizer, né? Que é aquele momento em que você fala assim, vou aproveitar essa brecha para mostrar a ele que o Deus que revela mistérios é que precisa ser adorado. O Deus que revela mistérios, você precisa conhecer esse Deus. Mas é quando você mostra a inconsistência desse mundo. Portanto, eu quero terminar essa história mostrando o que Deus faz com esse testemunho fiel de Daniel. Olha só, versículos 46 a 49. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Aqui a gente vê como no final da história, de novo, Deus honra as suas fiéis testemunhas. Né? Deus concede isso, fazendo com que Nabucodonosor enxergue a importância e o destaque desse Deus. Mas eu quero destacar algumas coisas que ainda não estão totalmente no lugar. Esse testemunho aqui dá a impressão de que Nabucodonosor podia entrar na classe de catecúmenos. Você viu que ele falou de Deus? Vão colocar na classe de novos membros. Mas não pense isso. Nabucodonosor ainda vai falar muita bobagem. No próximo capítulo ele vai mandar fazer estátua. No capítulo 4 ainda vai ser muito soberbo, calma. Não coloque o carro na frente dos bois. O que ele faz, que é muito comum? Ele exalta mais Daniel do que o próprio Deus de Daniel. Isso é comum nas pessoas quando elas ouvem o nosso testemunho. Já percebeu como às vezes assim a gente vai testemunhar de Cristo e ela fala assim, você é uma pessoa iluminada, viu? Percebo que você assim tem uma energia, uma coisa, uma áurea, uma coisa bonita assim que comunica com o meu espírito. Você fala, meu Deus, eu queria que ela entendesse o Senhor. Mas elas falam mais de você. Queria ter a sua fé, hein? Que fé! Não, eu queria que você tivesse o Deus em quem eu creio. Não a minha fé. A minha fé ela é reconhecimento de que eu dependo dele. Mas é assim que os ímpios fazem. Eles frequentemente exaltam os homens. Tanto é que ele fala coisa bonita de Deus, mas no final das contas ele destaca Daniel, coloca Daniel em posição importante. E a pedido de Daniel, coloca também Sadraque, Mesaque e Abednego em posições destacadas. Isso continua na história, não é? Mas eu quero terminar mostrando que
Deus vai trazer uma série de dificuldades à sua vida e à minha vida, e vai exigir que você seja testemunha. E talvez, com exemplos que eu dei aqui sobre apologética ofensiva, de a gente mostrar as inconsistências do pensamento ímpio, você vai dizer assim: pastor, o senhor já leu muito livro, eu não conheço nada disso que o senhor falou, eu me atrapalho nas palavras. E eu gosto demais do encorajamento que o Senhor Jesus traz para gente temerosa como você e eu. Então eu vou pedir para você abrir em Lucas capítulo 21. Versos 12 a 15. Lucas 21. Versos 12 a 15. Olha só como essa história é um testemunho do que aconteceu. Esse texto de Jesus é um testemunho exato do que aconteceu na história de Daniel, mas não é só sobre Daniel, é principalmente sobre você e eu. Então, leia isso aqui agora com atenção, acompanhe a leitura que eu vou fazer e entenda isso, não só Daniel, mas se imagine no lugar desse texto. Olha só. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Eu quero que você perceba o que Jesus está dizendo aqui. Ele está encorajando você e eu, para que nós entendamos o que ele vai fazer conosco quando nós formos confrontados. Percebe que ele está dizendo assim: vocês vão ser levados para autoridades, e lá eles vão tentar contrapor vocês. Não tema. Não tema. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Sabe por que você está lá? Porque eu quero que você dê testemunha. Isso aqui dá sentido à história de Daniel. Por que Daniel estava lá? Porque ele tinha que dar testemunho. Há um Deus que quer falar contigo, Nabucodonosor. Por que você está ainda neste mundo? Você já pensou nisso? Você não foi levado para aquele mundo para o qual Deus te preparou. Se você disser assim: é porque aqui eu preciso, eu acho que Deus quer que eu adore a Ele melhor. Lá você vai adorar melhor do que aqui. Aqui eu acho que eu vou ser, eu preciso crescer em santidade. Lá você vai ser mais santo que aqui. Por que Deus te deixa aqui? Testemunho. Aqui Deus fala por seu intermédio a outras, para que deis testemunho. Então eu encerro a minha aula e quero abrir para perguntas, encorajando você a entender o seguinte: Daniel recebeu dons da parte de Deus. Ele não era um menino escolado somente. Ele era esse jovem que Deus preparou, que Deus deu habilidades a ele. E Jesus promete que vai nos dar palavras. Quando a gente for testemunhar dele, ele não quer nos envergonhar. Presta atenção nisso. Porque muitas vezes o que nos segura é vergonha. Não pense que é só adolescente que tem esse problema, não. Adulto também tem temor de homens. Adulto também morre de medo do que os outros vão pensar. Das consequências disso no meu trabalho, na escola. A gente morre de medo dos homens. Então nós somos encorajados por Deus de que Ele não nos envergonha quando a gente se propõe a testemunhá-lo. Testemunhar dele. Ele não nos envergonha. Ele quer ser visto como grande e glorioso. Ainda que os homens não venham a crer em Cristo. Como é o caso de Nabucodonosor aqui. Ele não vem a crer, embora ele admirou o Deus que revela mistérios. Então eu quero encorajar você. Cristo Jesus hoje nos diz: eu porei palavra na sua boca. Não tenha medo. Eu vou falar por seu intermédio. Por que você está aqui? Porque Deus quer falar com você. Tá bom?